Olá, voltando para a aula de citação, continuando as formas de citação, bora! No GCRIM, no Juizado Especial Criminal, no GCRIM, no Juizado Especial Criminal, o réu só pode ser citado pessoalmente. Bora para a lousa? Vamos ver. No GCRIM, será citado pessoalmente, artigo 66 da Lei 9.099 de 95. Essa lei foi a lei que criou o Juizado Especial Criminal e o Juizado Especial o quê? Civil. Então, no GCRIM, o réu só pode ser citado pessoalmente. Preste bem atenção. Professora, por que o réu, no GCRIM, no Juizado Especial Criminal, só pode ser citado pessoalmente? Primeiro, vamos entender tudo isso, que é uma bagunça só. Olha só, gente. Viagem com a professora Fernanda. Primeiro, quais são os crimes que vão ser processados nesse Juizado Especial Criminal? Criminhos. Crimes onde a pena é baixa, ou ainda não é nem crime, é uma contravenção. Contravenção a gente não chama de crime, é uma bobagemzinha, bem bobagemzinha, mas é penal. Mais tarde eu vou explicar melhor para vocês o que é uma contravenção. Então, o artigo 61 da Lei 9.099 de 95 diz: consideram-se infrações de menor potencial ofensivo no âmbito desta lei. Que lei? 9.099 de 95. As contravenções e os crimes onde a pena máxima é até 2 anos. Então, todo crime no Código Penal ele tem uma pena mínima e uma pena máxima. Se a pena máxima desse crime é até 2 anos, ele é considerado pela lei penal um criminho, vamos dizer assim, bobo. Uma infração de menor potencial ofensivo. É ruim o crime? É ruim, mas não é tão ruim assim, beleza? Toda vez que uma pessoa comete uma contravenção ou um crime onde a pena máxima é até 2 anos, é considerado uma infração de menor potencial ofensivo. E aí esse cara vai ser processado no Juizado Especial Criminal, vulgo GCRIM. No GCRIM, ele tem alguns princípios que regem o GCRIM. Alguns princípios que você deve memorizar, porque ele pode cair na sua prova. E para você entender por que o réu só pode ser citado pessoalmente. Olha só. Eu tenho uma amiga muito querida chamada Semiramis. É uma amiga baiana, mora em Salvador atualmente, viveu muitos anos aqui em São Paulo. Grande amiga Semiramis. A gente ia muito para as baladas quando a gente era um pouquinho mais jovem, bem mais jovem talvez. A gente ia para as baladas. E quando a gente se reunia sempre num pico, né, num bar. A galera se reunia para depois a gente ir para algum baile, para alguma festa, seja lá o que for, ou para ficar naquele bar batendo papo. Toda vez que essa minha amiga Semiramis chegava no bar, todo mundo cumprimentava ela. Oi, Cê, oi, Cê, oi, Cê. Então, para vocês lembrarem os princípios que regem o GCRIM, vamos cumprimentar a minha amiga 3 vezes, foi o que eu disse. Quanto? 3 vezes. O que foi o que eu disse? 3 vezes. Como que funciona isso? Oi, Cê, oi, Cê, oi, Cê. Então, para eu memorizar os princípios que norteiam, que regem esse Juizado Especial Criminal, nós temos que cumprimentar quantas vezes, minha amiga? 3 vezes. Oi, Cê, oi, Cê, oi, Cê. Eu quero você junto comigo. Como que é? Oi, Cê, oi, Cê, oi, Cê. O que é oi, Cê? Oralidade, informalidade, celeridade e economia processual. Então, o Juizado Especial Criminal, via de regra, as coisas devem ser orais, né, informais, rápidas, célere, com poucos atos processuais, economia processual. Então, no juizado especial, o cara que comete uma bobaginha, comete uma contravenção, um crime onde a pena máxima é até 2 anos, não tem que passar anos e anos sendo processado. O processo não tem que ser longo, cheio de atos processuais para serem realizados. Tem que ser uma coisa mais rápida, mais informal, mais oral, porque no oral a gente vai mais rápido que escrevendo. Então, OIC. Oralidade, informalidade,
celeridade e economia processual. Então, a citação pessoal é muito mais rápida do que a citação por edital. O edital é um documento que é feito, que tem que ser publicado. Dentro desse documento vão escrito um monte de coisas, quem está sendo citado, por que está sendo citado, qual é a ação penal que está contra ele. Aí tem que pegar esse edital, tem que afixar no fórum, tem que deixar um tempo lá fixada na parede do fórum para que se considere a citação realizada perfeitamente. Então você percebe, muita burocracia, então é formal, não é célere, é moroso, né? Então não orna, né, com o GCRIM. O GCRIM é uma coisa assim, ó, rapidinha, entendeu? É rápido, oralidade, informalidade, celeridade, rapidez e economia o quê? Processual. Quanto menos coisas eu tiver que fazer dentro do processo no juizado especial, cumpre os princípios do GCRIM. Então a lei diz, no GCRIM, cita o réu pessoalmente. Se não der para citar o réu pessoalmente no GCRIM, juiz do GCRIM, pegue o processo e mande lá para o juiz singular e ele lá vai poder citar o réu por edital. Vocês entenderam? Então, o réu no GCRIM será citado como pessoalmente. Réu preso será citado como pessoalmente. Réu que mora em outra cidade será citado por carta precatória. Réu que mora em outro país em lugar sabido será citado por carta rogatória. Réu malandroves, que é o réu que se esconde, vai ser citado como por hora certa. Show de bola? Continuando aqui a nossa empreitada. Vamos lá. Quando o réu não for encontrado. Como que assim, professor, o réu não foi encontrado? Então o artigo 361 fala o seguinte, que o réu foi lá no endereço, o oficial de justiça foi lá no endereço, chegou no endereço, bateu na porta. Aí alguém lá de dentro, quem é? Aí o oficial de justiça, é o oficial de justiça, Paulinho da Silva, eu vim aqui citar o Joãozinho da Silva. Aí vem o morador da casa, abre a porta, o oficial de justiça fala, senhor oficial de justiça, não tem aqui nenhum Paulinho da Silva não. Aliás, nunca morou um Paulinho da Silva aqui. Não, não. Mas o endereço aqui é Rua Batatinhas, número 10, São Bernardo do Campo. É, aqui é Rua Batatinhas, número 10, São Bernardo do Campo. Mas essa pessoa aqui nunca morou aqui não, senhor oficial de justiça. Ah, tá bom. Qual o seu nome? Ah, meu nome é Pedrinho. Tá bom, muito obrigado, seu Pedrinho. O oficial de justiça volta desolado. Ele volta para o processo e fala assim, juiz, fui lá no endereço Batatinhas que me deram, dizendo que o réu morava lá. Não tem ninguém com esse nome, não. Não encontrei o réu. Aí o juiz fala, tem certeza? Tenho, juiz. Fui lá, bati na porta, falei até com o tal do morador, que é o seu Pedro. Ele me explicou que nunca teve uma pessoa que morava lá, que ele desconhece, que ele é morador, inclusive, há muitos anos da casa. Achei ele não. E diz o juiz, então o réu não foi encontrado, né? Então a gente não sabe onde ele está. Por isso que a gente brinca que o réu, quando não foi encontrado... Quando o réu não foi encontrado, ó lá, quando o réu não foi encontrado, será citado por o quê? Edital no prazo de quantos, senhores? 15 dias. O que é o edital? O edital é um documento que a vara criminal onde está tramitando a ação penal vai elaborar a mando do juiz, tá? Então, o escrivão ou escrevente, ó, você vai prestar concurso para escrevente. Você provavelmente, futuramente, vai elaborar editais. Quando você elabora o edital, dentro do edital vai constando o nome do réu, qual é o motivo da citação, quem é o juiz que está mandando citar, a assinatura desse juiz. Aí pega esse edital e publica. No Diário Oficial, num jornal de grande circulação, mas para que a citação seja considerada válida, esse edital vai ter que ser afixado na parede do fórum. Vai ficar lá fixado na parede do fórum durante um determinado tempo. Que tempo é esse? O tempo que a lei manda. Então a lei diz assim, não encontrou o réu, vai citar ele por edital com prazo de 15 dias. O que é esse prazo de 15 dias? É o tempo que o edital tem que ficar grudadinho lá na parede. Passados esses 15 dias, a lei entende que o réu já foi citado. Mas, professora, mas ele não viu esse edital. Por isso que a gente fala que o edital é uma citação ficta. Imagina-se, presume-se que o réu está tomando ciência que tem uma ação penal contra ele. Por isso que a citação por edital é considerado doutrinariamente como uma citação ficta. Presume-se, imagina-se. A lei diz, qual é o tempo que tem que ficar fixado esse edital? 15 dias. Passaram os 15 dias, réu está citado.
já foi feita a citação. Então lembre-se, toda vez que o réu não for encontrado, ou seja, eu não faço a menor ideia de onde está o réu, a gente fala que o réu está em lins, lugar incerto e não sabido, mas a lei não escreve lins, a lei diz o réu não foi encontrado. Toda vez que o réu não foi encontrado, ou seja, o oficial de justiça não faz a menor ideia de onde esteja o réu, o juiz fala, então cita ele por edital. E qual é o prazo que esse edital tem que ficar fixado no fórum? 15 dias. Nossa, cada regra. Ah, então dependendo de onde o réu mora, dependendo se o réu está preso, se está solto, dependendo se encontra ou não encontra, cada maneira o réu vai ser citado de uma forma, é isso aí. Réu preso, pessoalmente. Réu mora em outra cidade, carta precatória. Réu mora no estrangeiro, em lugar sabido, eu sei o endereço, carta rogatória. No GCRIM, a citação também terá que ser o quê? Pessoal, por causa do princípio OIC. Oralidade, informalidade, celeridade e economia, o quê? Processual. Não encontrou o réu, não faço a menor ideia de onde ele esteja. Vai ser citado por o quê? Edital, no prazo de quantos, senhores? 15 dias. Continuando aí, o nosso abate. Olha só, artigo 366. Gente, o 366, eu vou ter que fazer algumas considerações aqui com vocês. Olha só, 366 é o seguinte, ele diz, o artigo 366, réu citado por edital. Então a gente já sabe o que é isso, réu citado por edital. Tá. Então a lei diz, réu citado por edital, mas não comparece. Não comparece. Ou seja, quem que não comparece? O réu que não comparece no processo. Mas não constitui advogado. Professor, o que é advogado constituído? Advogado constituído é o cara que eu escolho. Vou lá no escritório dele e falo, ó, doutor, eu estou precisando dos seus serviços, quero passar uma procuração para o senhor. Esse é o chamado advogado constituído. É o advogado que a pessoa vai lá e escolhe. Mas quando o réu não tem la plata, quando o réu não tem money, não tem dinheiro, juiz, eu não tenho dinheiro para contratar o advogado, diz o réu ao juiz. O juiz diz, não tem dinheiro? Não se preocupe, meu filho. O Estado vai te fornecer um advogado. Esse advogado a gente chama dativo, vem de dado. Então, advogado constituído, eu escolhi o cara. Eu fui lá e contratei. Advogado dativo é aquele que o Estado me fornece, aquele que o Estado me dá. Sim ou não, senhores? Show de bola. Então, o 366 diz assim, réu citado por edital, não comparece. Quem que não comparece? O réu não comparece no processo. Não constitui advogado. O réu foi citado por edital, não apareceu e também não contratou um advogado. Tem que ter as três coisas. O réu tem que ser citado por edital, não comparecer e não constituir advogado. Não pode só ser uma ou outra coisa. Tem que ter as três cocitas. Citado por edital, não aparece no processo e não constitui advogado. Se isso acontecer, olha o que vai acontecer no processo. O quê? Primeiro, o processo que estava andando vai ficar suspenso. Então vai suspender o processo. Olha, para tudo, professora? Para tudo. Suspende o processo. Suspende o processo. Lembra que eu falei para vocês que o Estado tem um prazo para punir o réu? Como que chama esse prazo? Prazo prescricional. Já lembrei, professora, tá aqui na ponta da língua, prazo prescricional. É o prazo que o Estado tem para punir o réu a partir do momento que ele comete um crime. Show de bola, entendeu tudo, não preciso nem mais dar aula. Tô brincando. Então, além de suspender o processo, também vai suspender esse prazo. Para também, professora, para. Para o prazo que prescricional. Vamos lembrar o que é o prazo prescricional? É o prazo que o Estado tem para punir quem, senhores? O réu. Que mais que acontece, professora? Tem mais algumas coisinhas. Também poderá haver a produção de provas antecipadas. Não entendi nada, já vou te explicar. Suave na nave. E se for o caso, o juiz também pode decretar uma prisão chamada prisão preventiva, se tiverem os seus requisitos, que está lá no 312 do CPP. Então, para que tudo isso aconteça, o réu tem que ser citado como? Vamos lá? Por edital.
Que mais que tem que ter? Não aparece no processo, não comparece. Que mais que tem que ter? Não contrata advogado, não constitui advogado. Se as 3 cocitas acontecerem, réu citado por edital, não comparece, não constitui advogado, bora, o que vai acontecer com o processo? Vai suspender o processo para. Pá. Vai suspender o prazo prescricional. O que é o prazo prescricional? É o prazo que o Estado tem para punir o réu. O que acontece com esse prazo? Pá, para. Produção de provas antecipadas. O que são provas antecipadas? Gente, dentro do processo existe um momento certo para se ouvir as testemunhas, para se apresentar provas periciais, documentais, para interrogar o réu. A gente chama no direito penal de instrução. Instruir é trazer elementos, provas. Criminal. O momento da instrução criminal é uma audiência, é um dia, onde o juiz vai ouvir as testemunhas, onde ele vai ouvir a vítima, onde ele vai interrogar o réu. Então a gente fala que dentro do processo penal existe a fase da instrução probatória, instrução criminal, momento que se produzem as provas. Esse é o momento certo, mas às vezes não dá para esperar esse momento. Às vezes a coisa é muito urgente. Pensa o seguinte: a única testemunha que presenciou o crime, poxa, uma testemunha presencial, ela viu o crime, ela sabe contar a verdade. É uma testemunha importante? Super importante. Só que essa testemunha, o médico falou, olha, ela está com uma doença gravíssima, não tem chance de sobreviver, se viver mais uma semana já está no lucro. O juiz fala, meu Deus do céu, preciso ouvir urgentemente essa testemunha, ela viu o crime. Se eu for esperar até o dia da audiência de instrução criminal, até o dia de se produzirem as provas, essa testemunha já pode ter morrido. O que eu faço? Então o juiz fala o seguinte, como é urgente, como é relevante para o caso ouvir essa testemunha, ele vai ouvi-la antes deste momento certo. Por isso que chama produção de provas antecipadas. Antecipadas quer dizer antes do momento certo. Então, antes dele suspender o processo, ele fala, peraí, será que tem alguma prova antecipada para ser produzida? O que é uma prova antecipada? É uma prova urgente, é uma prova que eu preciso produzir agora, não dá para esperar. Se tiver, ele produz e deixa lá no processo também. E se for o caso, se ele achar necessário, ele pode decretar a prisão, o quê? Preventiva. Nossa, quanta coisa acontece se o réu for citado por edital, não comparecer e não constituir advogado? É isso mesmo. Vai suspender o processo, pá. Vai suspender o prazo prescricional, pá. Vai haver produção de provas antecipadas, se houver provas antecipadas a serem produzidas, em caso de urgência, de relevância. E se for o caso, o juiz decretará a prisão, o quê? Preventiva. Show de bola? E o que é o réu revel, né? É o que fala o artigo... Opa! Aqui. O que é o réu revel? Revelia em processo penal é o réu que está falando assim, não estou nem aí para o processo. O réu foi citado. Chegou uma cartinha dizendo para ele, réu, tem um processo penal contra você. E o réu fala assim, tô nem aí, vou não. Não vou contratar advogado, ó o ombrinho, tô nem aí, vou não. Quero que se dane. Ah, o processo fala, você quer que se dane? Você não tá nem aí pro processo? Não vai contratar advogado, não vai comparecer, não vai fazer nada? Então, beleza. Então é o seguinte, a partir de hoje, eu citei você, ou eu mandei uma intimação para você comparecer em juízo, você não comparece, não justifica a sua ausência, então de agora por diante, réu, tudo que vai rolar no processo, eu, juiz, não vou mandar mais te avisar nada. Então a revelia no processo penal é isso. O processo prosseguirá sem a presença do réu, diz o artigo 370. Ou seja, o réu não vai ser avisado de mais nada. Quando que isso vai acontecer? Quando ele for citado, ou quando ele for intimado pessoalmente, não comparecer. E além de não comparecer, não justificar sua ausência. Porque às vezes o réu não pode comparecer, mas ele avisa o juiz, juiz, eu não fui hoje na audiência porque eu tô com uma dor de barriga, eu tô aqui internado no hospital. Então ele tá dando uma justificativa pro juiz, ele não tá sendo, não tô nem aí. Vocês entendem isso? O réu foi citado, foi intimado pessoalmente, não comparece e não justifica sua ausência, ou muda de endereço e não avisa o juiz. A lei diz assim, réu, você não está nem aí para o processo, então de agora por diante a gente não vai te avisar de mais nada. Então é isso que quer dizer, o processo prosseguirá sem a presença do réu, se este for citado ou intimado pessoalmente, não comparecer,
não justificar a sua ausência ou mudar de endereço e não avisar o juiz. Então, toda vez que o réu fala assim, não estou nem aí para o processo diz, nós não estamos nem aí para você, então a gente vai tocar o processo e não vamos te avisar mais de audiência, não vamos avisar quando a sentença sair, você não vai saber de mais nada, réu. Show de bola? Seu advogado vai ser intimado, é você que não vai ser mais avisado de nada. Revelia isso. O processo prosseguirá sem a presença do réu, ou seja, ele não vai ser mais avisado de absolutamente o que, gente? Nada. Bom, olha só, continuando aqui o abate da serra elétrica, né? Intimação. Intimar é avisar as partes do processo, acusação e defesa, de tudo o que já aconteceu no processo. Olha, já saiu a sentença, olha, na audiência aconteceu isso, isso, isso. Intimação é avisar as partes dos atos processuais que já foram realizados. Existe a palavra também notificação. Eu vou pôr aqui. Notificação. Notificação quer dizer avisar as partes dos atos que deverá realizar, atos futuros. Por exemplo, o réu vai ter uma audiência, você vai ter que comparecer. Isso seria uma notificação. O réu, o juiz já fez a sentença, isso é uma intimação. Então, intimar é avisar as partes de atos passados. Notificar é avisar as partes do processo, réu e acusação, dos atos futuros, do que deverá fazer no processo. Só que o legislador, quando ele construiu o Código de Processo Penal, ele fez uma mistureba tão grande dentro do Código de Processo Penal que intimação e notificação para processo penal são sinônimos. Ah, não tem diferença, professora? Não. Para processo penal, falar intimação, falar notificação é a mesma coisa, mas são coisas distintas. Intimar é avisar as partes do que já aconteceu. Notificar é avisar as partes do que deverá ser feito. Vai ter uma audiência, então eu vou ser notificado. Já teve uma sentença, uma coisa que já foi feita, eu sou intimada. Mas para processo penal, intimar e notificar é a mesmíssima coisa, pela confusão de texto que o legislador fez. Show de bola? Réu preso será intimado pessoalmente. Ministério Público, que é o cara que processa o réu, chama Ministério Público, quando a ação for pública. Vou explicar isso melhor em ação penal para vocês. O Ministério Público também é intimado pessoalmente. Advogado dativo, já expliquei para você, o advogado que foi fornecido pelo Estado. O cara não tinha dinheiro para contratar, o Estado forneceu um advogado para ele, dativo. Então, réu preso, Ministério Público, advogado dativo sempre será intimado pessoalmente. Agora, eu escolhi um advogado, como que chama? Advogado constituído. O advogado constituído, ele é intimado por publicação no Diário Oficial. Sai lá uma publicação, a gente lê essa publicação, essa é a intimação. E para essa intimação ter validade, o nome do réu tem que constar nessa intimação. Senão essa intimação não vale absolutamente nada. Quer ver? Olha só. A intimação no que for aplicável, as regras de intimação do réu, das testemunhas e demais aqui. A intimação do advogado constituído, diz o artigo 370, parágrafo 1º, por publicação. Nessa intimação, por via de publicação, deve conter o nome de quem, senhores? Do acusado. Acusado e réu é a mesma coisa. Sob pena de nulidade. Sob pena de ter que fazer a intimação, o quê? Novamente. Agora, se o Código de Processo Penal não trouxer regra nenhuma de intimação, como a intimação tem que ser feita, o que tem que constar dentro do mandado é ordem de intimação, vão seguir as regras da citação. Então, o que a lei não prevê para intimação, eu uso as mesmas regras para citação. Vou dar um exemplo. A lei diz que o mandado de citação tem que constar o nome, o endereço do réu, se for conhecido. Então, se o réu for intimado e o endereço dele é conhecido, também no mandado de intimação vai ter que constar o endereço do réu. Show de bola, gente? Deu pra gente dar um norte na vida de vocês sobre citação, intimação? Espero que sim. A gente volta no próximo bloco com outro assunto e um beijo e até lá.